A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, Marco Júnior, João Felipe, rapaz, é uma honra estar aqui com vocês, a paz do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus, irmão Raniel, irmão João Felipe. Grata satisfação de estarmos juntos aqui. A paz do Senhor, meus irmãos, também é de muita felicidade estar aqui com vocês mais uma vez para mais um EBD em Síntese Podcast. É isso aí, ó. Referência em todo o Brasil, viu? Graças a Deus, só crescendo. E você que não se inscreveu ainda, que não compartilhou ainda, pelo amor de Jesus, não faça isso. Coloque aí o sininho, ative o sininho, se inscreva, passe aí para os seus amigos, professores, alunos. Por quê? Porque esse trabalho é nosso. Pode comentar, pode participar, né? A gente tem o maior prazer de tê-los aqui, esse trabalho que nasceu no coração do nosso Deus, mas que foi instrumentalizado pelos nossos pastores, o pastor Martim Alves da Silva, presidente da EADER, e também do pastor Reinaldo, né? Que é o líder deste órgão maravilhoso chamado DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, aqui no nosso querido Rio Grande do Norte. E estamos aqui no EBD em Síntese Podcast, para nós conversarmos, como vocês já bem conhecem, falando sobre as lições bíblicas que são publicadas pela CPAD. Desta feita, estamos com a lição de adolescentes, lição de número 3. O 3 que fala da Trindade, o 3 que fala de Deus. E ele tem como um tema aqui, ó, a poderosa mensagem da carta aos Hebreus. Nós estivemos juntos semana passada, né, com a lição de número 2, e fizemos assim aquele, como dizem os franceses, en passant. Fizemos assim a panorâmica do livro, né, dos Hebreus, né, escrito aos Hebreus. Sabemos que não tem autoria certa, sabemos uma época aproximada, anos 60, 70, mas hoje o nosso foco é sobre a poderosa mensagem, né? Qual o objetivo principal deste livro? É óbvio que precisaríamos de mais tempo para falar, porém a lição ela se detém no capítulo 10, né? Em sua maior parte, inclusive esta é a leitura bíblica em classe, Hebreus 10, versículos 1 a 12, 19 a 22, e tem 3 objetivos aqui. Afirmar que a morte de Jesus na cruz foi eficaz, destacar que o sacrifício de Jesus foi único e suficiente, e anunciar que o sacrifício de Jesus nos colocou de volta à presença de Deus. Suas considerações iniciais, meu querido Marco Júnior. É uma grata satisfação a gente sempre estar aqui para conversarmos sobre as nossas maravilhosas lições e tendo a certeza de que essa mensagem, uma mensagem de esclarecimento do escritor aos Hebreus, porém de esperança apesar das inúmeras mensagens deturpadas sobre a questão do evangelho que existiam na época, a questão da vida eterna. Várias questões foram elencadas pelos judaizantes, pelos gnósticos também, enfim, mas o escritor aos Hebreus ele é enfático, inspirado pelo Espírito Santo. Este escritor foi capaz de dizer que o sacrifício de Cristo, que a obra perfeita de Cristo é suficiente para dar vida eterna a todos aqueles que creem nele. Meu querido João Felipe, bom tê-lo aqui conosco. O que você tem para nos dizer neste começo de podcast? Dando continuidade, né, a mais uma lição falando sobre a epístola aos Hebreus, aprendemos muita coisa já nas lições passadas, e essa não diferente também trazendo um novo enfoque, né, que é uma carta assim, tão rica, uma epístola tão rica que não conseguimos terminar tudo numa única aula, né? E como o nosso irmão Marco Júnior, nosso professor aí, Marco Júnior, já bem introduziu,
Na lição de hoje, iremos falar um pouco sobre a questão do sacrifício de Cristo ser eficaz, da eficácia do sacrifício de Cristo. E isso é uma mensagem extremamente importante para qualquer cristão, e também, e principalmente para o cristão que está se ali se fundamentando, crescendo em fé, como é o caso dos nossos adolescentes, né? Porque nós sabemos que eles estão ali sempre curiosos, sempre buscando alguma coisa a mais sobre o assunto, e é um assunto extremamente pertinente, porque às vezes pode até surgir algumas dúvidas sobre essa questão da eficácia do sacrifício. Às vezes as pessoas até sempre foi criado ali com aquela questão de saber que Jesus morreu na cruz, mas às vezes trata o sacrifício apenas como uma mera história, digamos assim, como apenas um acontecimento, mas lições como essa da Carta aos Hebreus nos trazem aquela importância de realmente compreender e validar em nossas mentes que o sacrifício de Cristo, ele é único, eficaz e foi o suficiente, porque só através dele é que nós, homens decaídos, podemos ser religados ao Pai. Muito bem, queridos, nós estamos aqui. Eu vi uma coisa interessante nessa lição, queridos, que é no finalzinho do segundo tópico. Eu não vou antecipar a sequência, não. É porque eu achei interessante que ele faz um convite para quem não é crente aceitar Jesus. Será, será que todos os teus alunos aí na classe já se decidiram publicamente por Cristo? Acho que essa lição traz uma excelente oportunidade para que você faça o apelo para aquele adolescente que está só acompanhando seu pai, mas que ainda não fez uma decisão pública por Cristo, né? Não é isso, Marquinhos? Porque você tem pessoas que estão frequentando a EBD desde criança e talvez elas nunca tenham aceitado Jesus, né? E eu achei interessante que a lição faz essa colocação. Será que todos já aceitaram, né? É uma oportunidade. Então, fica aí uma dica. Convide seu aluno, caso ele não tenha aceitado Jesus. Não, mas eu sou filho de crente. Não, eu estou na EBD desde criança. Se ele não tomou uma decisão por Cristo, essa lição é uma excelente oportunidade para fazer esse convite, tornar essa decisão pública. Não sei se vocês sabem, mas eu aceitei Jesus na EBD, quando criança, né? Então eu recomendo, professor, faça esse Eu convite para o também, seu viu? aluno. Você também, Marquinhos? Lembro até qual era a Eu fui história. batizado, eu fui batizado com o Espírito Santo na BD. Lembro até qual era a história, era Moisés. Tá vendo aí? A EBD, como um agente de mudança, não só no conhecimento, mas, de fato, no momento decisório. O Marquinhos foi batizado com o Espírito Santo, eu e João aceitamos a Jesus na EBD. Faça isso com o seu aluno, aproveite essa oportunidade. Não é? É importante fazer isso de forma pública e de forma oficial. Não queira que seu aluno vá levando as coisas sem que ele tome uma decisão, tá? Então, fica essa dica aí valiosa para você, professor. Queridos, eu antes de iniciar aqui com algum comentário, eu achei que essa lição ela traz também uma oportunidade de nós fazermos um pequeno glossário, né? Com algumas palavrinhas-chave que eu daria como dica pedagógica, não sei se vocês concordam comigo, mas uma dica pedagógica aí é você colocar num quadro palavras-chave que possam ser tratadas, né, possam ser explicadas. Por exemplo, a palavra eficaz. Por que o sacrifício é eficaz e não é eficiente? Por que ele é eficaz? Né? Porque o eficaz está associado àquilo que é certo, àquilo que é suficiente, àquilo que é cabal. E eficiente Tem não. virtude, Eficiente é né? um. É, Poder. exato. Então, o sacrifício é eficaz. Está no primeiro objetivo da lição. Tem outras palavrinhas aí que você pode montar o teu glossário, tá? Nessa dica pedagógica. Oblação, o que é oblação, né? Libação, que não é a mesma coisa que oblação. Morte vicária, o que é morte vicária, que é a morte substitutiva. Hóstia,
né, que é uma outra palavra que está associado ao sacrifício, né, que todo sacrifício, toda vítima oferecida a uma divindade é uma hóstia. E aí eu quero até chamar a atenção para o hino 5. Vocês perceberam que o hino 5 diz: como hóstia verdadeira. Se tem a hóstia verdadeira, que é Cristo, Tem a pode falsa. existir outras que são falsas, né? Então, se quiser Verdade. cantar o hino 5, é uma outra dica também, faz um glossário bem completo, bem legal, traz aí os significados, fala da hóstia. Para quê, gente? Porque nós estamos na EBD. O objetivo aqui é trazer conhecimento. A gente também, no nosso podcast, não tem como objetivo dar aula, porque isso aí o professor faz. Então, a gente está aqui para trazer essas dicas, né? Essas recomendações. Pois bem, posto isso, né? Colocado isso, linguagem jurídica aí de Marco Júnior, não vou invadir, não, a seara dele. Isto posto, Start. destarte, né? Trazendo essa exordial, vamos iniciar aqui. Não é isso, Marquinhos? Jesus, abençoe teu servo. Parece até que você está na aula de faculdade. Misericórdia, mano. Então, nós temos aqui uma lição que tem 3 tópicos, eles não estão subdivididos, se o professor perceber, ele está aí seguindo, né? Seguindo a sequência de versículos de Hebreus capítulo 10, na sequenciazinha dos versículos, e, portanto, não tem subdivisões. Não é isso, Marco Júnior? Sacrifício de Cristo é eficaz, tópico 1, Marco Júnior. É uma bênção a gente ter essa convicção. O escritor aos Hebreus, ele fala de uma maneira tão perfeita, tão maravilhosa, trazendo alguns pontos a que diz respeito à lei. E eu dei uma olhadinha aqui no primeiro versículo do capítulo 10, os irmãos que podem e estão nos assistindo, acompanhando na leitura bíblica, Hebreus capítulo 10, primeiro versículo: pois como a lei tem uma sombra, olha só que coisa maravilhosa. A lei, ela representa uma sombra e não a própria imagem. Ela é uma sombra. Ela não é a própria imagem. Ou seja, não é a exata semelhança. Não tem uma realidade revelada plena daquilo que realmente se quer fazer. Trazendo isso para o sacrifício de Cristo, a lei não compreende na sua totalidade aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A lei dá uma diretriz, dá um guia. Eu estava dizendo para alguns amigos, meus professores, essa semana, que a lição para os adolescentes esse trimestre está muito mais teológica do que as outras. É verdade, Marquinhos, concordo com você. Ela está muito mais teológica. E a gente tem que trazer os adolescentes para aprofundá-los no entendimento do sacrifício de Cristo e todos os assuntos dessas cartas gerais, dessas epístolas, para que eles aprofundem-se ainda mais na fé, entendendo que a complexidade desse assunto que é a lei, a questão de Moisés até Cristo, desde o nascimento, ministério de Jesus e o relacionamento entre Deus e o povo, como é que era orientado? Como é que era orientado, João? Pelo sacerdote. Não é verdade, João? Exatamente. E sabe, Marquinho, curiosamente, eu estava conversando hoje, um amigo meu estava me auxiliando em umas coisas lá no laboratório, e ele é judeu, e eu conversando com ele sobre alguns textos de Gênesis, e ele levou lá a Bíblia dele em hebraico, e a gente discutindo algumas coisas, e ele falou sobre João 1, já presta atenção nessa palavra aqui, que quando fala que Deus conversava com Adão, Deus se fazia presente junto com Adão, ali no final, no entardecer, lá no Éden, diz que a palavra, o texto que está lá, é como se a palavra andasse pelo jardim. Não o modo como está escrito lá no original, no hebraico,
não é como se Deus, mas sim a palavra dele andasse pelo jardim juntamente com Adão fazendo companhia. Então, quando a gente junta isso daí com o texto de João, que diz que o Logos, que o Verbo se fez carne, a gente percebe Cristo em toda, desde a criação até o seu sacrifício, e isso nos mostra como é o amor de Cristo por nós. E mais ainda, ó, a gente tem muito costume, por exemplo, o judeu principalmente tem muito aquela questão da lei, né? Da lei. Ele é um judeu messiânico, só para deixar claro. Por isso que ele faz deixa bem enfatizado essas questões. Ele gosta de mostrar como a lei revela Cristo. E é por isso que eu gosto de conversar com ele, porque ele me traz bastante iluminações com os textos originais, sabe? E ele falando exatamente sobre isso, que enquanto os judeus, eles valorizam muito essa questão da lei de Moisés, acaba nem sendo a lei de Deus, é a lei de Moisés, né, no coraçãozinho deles lá, tem essa questão de que, poxa, Jesus já se revelava ali como a palavra, como a própria lei de Moisés desde o princípio. Então, a lei está nele. Ele é a lei de Deus, ele é a palavra de Deus, é nele que está isso aí. Eu digo sempre que Jesus, quando falava, gosto muito dessa palavra logos, que o logos justamente significa palavra. Jesus não falava apenas daquilo que ele achava que era. Jesus falava o que ele era. Jesus verbalizava quem ele era. Quando ele dizia, eu sou o pão da vida. Quando ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele dizia, eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos. Quando ele dizia, eu sou a ressurreição e a vida, ele não estava falando daquilo que ele achava que era. Não eram contos na mente de um profeta para os judeus sonhador. Ele não era um profeta Marquinhos, sonhador. a gente tem aqui um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a Nova Aliança, que é Cristo, e a lição até fala exatamente isso daí, que você tem um local físico, um sacrifício físico de animais, tudo muito palpável, para ser a Isso. sombra do verdadeiro sacrifício de Cristo. E aí o sacrifício deixa de ser um rito para ser a pessoa de Cristo. Exato. Não é isso? E você falava sobre o sacerdócio, né? Sobre a questão do sacerdote. Exato. Aí você estava falando sobre isso. Trazendo essa questão do sacerdócio, é muito importante a gente visualizar a figura do sacerdote e como o escritor aos Hebreus trata isso como os ritos que eram feitos anteriormente serem a sombra das coisas boas que seriam feitas no futuro. Ou seja, as coisas boas que estavam para acontecer. Jesus como o sumo sacerdote, não mais apenas como uma pessoa que ia em uma determinada data do ano para levar os pecados do povo ao conhecimento do Senhor ou pedir perdão pelos pecados do povo. Não, não era isso. Jesus, ele foi o sacrifício. Jesus, ele é o sacerdote. Jesus, ele é o intercessor. Ele continua trabalhando. Era isso que eu ia dizer, Marquinho. Ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, ele é a lei, ele é o tabernáculo. Não tem como. E não tem como você se ver distante desse mistério aí, que é Jesus em todas as coisas, e Cristo em nós, né? E em tudo, e tudo é para Ele, tudo é por Ele. Então, não tem como conseguir desvincular isso, e isso nos mostra que nele, como se cumpre todas as coisas, como ele é o auge da revelação divina. Não tem como você olhar e tentar. Você pode tentar com todas as forças, mas são inúteis tentar mensurar e ainda mais desqualificar o sacrifício que Jesus fez, porque nele se cumpre todas as coisas. Seja com isso é magnífico. Se a gente tivesse tempo aqui, a gente passava
só falando sobre essas questões, porque imagina aí, ele é o sacerdote, isso é incrível, ele é o sacerdote, ele é a oferta, ele é o tabernáculo, ele não só é o sacerdote, como ele é o sumo sacerdote, ele é a oferta suficiente, única e suficiente, ele é o tabernáculo revelado ali, ele é a própria lei, então é incrível isso. Eu gosto do texto, eu acho que eu citei no finalzinho da aula passada, eu gosto de Colossenses 3:11, na parte B, que diz: Cristo é tudo em todos, Em né? todos. Então, ele é o grande objetivo da palavra de Deus, porque ele é a própria palavra, mas a realidade do Antigo Testamento, por isso que a epístola aos Hebreus foi escrita para judeus, para que eles compreendessem o paralelo das coisas que eram sombra para a realidade, das coisas que eram rituais para o Cordeiro de Deus, das coisas que eram mecânicas e repetitivas para que agora eu tenha um sacrifício eficaz. E aí vem aquela palavrinha do glossário, né? O que é eficaz? É algo perene, completo, definitivo, suficiente, abrangente, atemporal. E aí você sai colocando todas as profundidades possíveis para essa palavra eficaz aplicada a E, Cristo, né, João? e sabe, professor Raniel, é interessante quando a gente vê que Hebreus, o escritor da Epístola aos Hebreus, ele praticamente pega tudo aquilo que a gente lê hoje em dia em Levíticos, toda aquela questão ritualística, todos aqueles E detalhes, aponta tudo para aquilo Cristo. ali, e aponta para Cristo. E isso é fenomenal, sabe por quê? Porque eu, conversando também com alguns amigos meus, eu sempre disse que quando a gente ia fazer a leitura anual da Bíblia, né? Quando chega ali no livro de Levíticos, dá uma pesada. Você vê muito ritual, você vê muito detalhe. Se torna uma leitura um pouco enfadonha você tá lendo ali. Mas se você pega o livro de Levíticos e você dá uma visão a ele, você dá um norte a ele, vendo a pessoa de Cristo revelada, está revelado em cada detalhe ali. Então, o que o escritor dos Hebreus vai fazer, exatamente como nosso irmão Raniel falou, é pegar aquele contexto ali ritualístico e todos aqueles elementos bem conhecidos pelos judeus, porque um judeu que não conhecia disso não podia ser considerado judeu, porque a vida dele era aquilo ali. Então, ele pega tudo aquilo dali, todos aqueles objetos do ritual, todo o ritual em si, e ele diz, ó, tudo isso aponta para um único ser, uma única pessoa que é Cristo. É Cristo. Ô, João e Marcos, eu um dia, só por diversão, eu coloquei as características do sacrifício de Jesus. Não foi para a aula de hoje, não. Eu fiz isso só por diversão. E aí eu comecei a enumerar. Eu disse, não, eu vou parar por aqui, mas eu já consegui chegar aqui em pelo menos 9 ou 10 características. Ele é voluntário, João 10:18. Ele é vicário, ou seja, substitutivo, 1 João 3:16. Ele é expiatório, Efésios 2:4 e 5. Ele é definitivo, Hebreus 7:27. Ele é gratuito, Romanos 3:24. Ele é universal, Romanos 3:24 também. Ele é perfeito, Hebreus 9:11. Ele é atemporal, Hebreus 11:39-40, 1 Timóteo 1:16. E ele é redentor, Hebreus 9:12-14. Isso foi só o que eu parei, assim, por um momento, escrevendo. E aí, meu querido Você professor, compartilha essa lista. é por Quero isso, também. é por isso que o sacrifício de Jesus é eficaz, porque ele é abrangente em todas estas esferas, né, que a gente tratou aqui. E aí a gente entende que aquilo que era passageiro, insuficiente, repetitivo,
se torna definitivo, perfeito, abrangente, expiatório. E aí sim, é importante que o aluno, professor, aluno, percebam que ele tem o sacrifício suficiente. A gente vai para o tópico 2 da lição, que diz o quê? O objetivo? Destacar que o sacrifício de Jesus foi único e suficiente. E é por isso que a gente se refere a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por que isso, Raniel? Porque ainda estamos no século XXI e as pessoas ainda ficam achando outros intercessores intermediários a Deus. E nós sabemos que só há Cristo Jesus, não tem outro. Então, esse segundo tópico da lição, ele se torna muito importante para nós fazermos ainda mais essa defesa de Cristo, para que não haja dúvidas e nem que a gente queira recorrer a outra pessoa, nem a Maria, nem aos apóstolos, nem aos santos, nem a Pedro, nem a São Tomé. É só Cristo e ninguém mais, não é isso, João? E sobre isso, eu vim até conversando essa semana com uma das minhas co-orientadoras, e a gente vem comentando exatamente sobre isso, que Jesus, às vezes o ser humano ele parece que gosta de complicar as coisas, porque é, Jesus ele faz todo aquele processo, passa por todo aquele processo, ele cumpre cabalmente o propósito dele, ele vem, morre numa cruz, dá até sua última gota de sangue pela pessoa, aí ele rasga o véu do templo é rasgado, demonstrando que você tem acesso direto agora a Deus. Só se ajoelhando no seu quarto, você pode muito bem entrar na presença de Deus e conversar diretamente com Ele. Aí, e a Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens. Aí a pessoa faz o quê? Cria imagens para poder pedir esse indivíduo, para o indivíduo ir lá e interceder por ele, sendo que a gente poderia encurtar o caminho e ir diretamente a Jesus e conversar direitinho com ele. Então, às vezes, eu fico pensando como a gente gosta de complicar certas coisas, ou como, por exemplo, às vezes, por falta de conhecimento mesmo, a gente acaba colocando coisas no meio entre a gente e Cristo na hora de conversar com ele, né? E a gente acaba infringindo essa questão de que o sacrifício dele foi único, a gente já falou que foi eficaz. Então, eu não preciso de outros méritos, outras formas de se chegar à presença do Pai. Aí, a gente está falando agora sobre a questão dele ser único, de eu não precisar agora estar derramando sangue, imolando nenhum tipo de animal, porque o sacrifício dele foi suficiente. E ainda assim, a gente parece que esquece um pouco disso e tende a buscar outros contextos, outras situações que acabam nos desviando daquele foco ali que é Cristo. E isso é muito comum em todo cristão, mas principalmente na fase da nossa adolescência, na fase da nossa juventude, é muito fácil que a gente acabe se desviando um pouco do foco, do pensamento que é Cristo, e esquecendo desses pontos, que além de eficaz, o sacrifício foi único, e às vezes a gente acaba fazendo uma coisa que se chama sacrifício de tolo, até, por falta de sabedoria, porque a gente acaba se esquecendo que já foi pago um preço, e a gente só precisa chegar de coração quebrantado à presença, e pronto, sem arrudeios, porque não tem mais véu, não tem, ele conquistou tudo isso para a gente na cruz e a gente acaba querendo fazer a rodeio, não é, Marco? É verdade, eu gostaria até de mencionar que o sacrifício de Cristo foi e continua sendo purificador. Ele é totalmente purificador. Se você ler 1 João capítulo 1, versículo 7, o escritor diz assim:
Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sacrifício de Cristo foi purificador. Não é à toa que no nosso segundo tópico aqui, ele fala que Jesus, como Cordeiro de Deus, foi o único sacrifício capaz de sanar todas as riscas de pecado que existiam, ou que podem existir na vida de qualquer ser humano. Meu avô me dizia antigamente, e às vezes ele ainda diz, que Jesus é o óculos de Deus. Não é que Deus seja cego, não. Mas é porque quando Deus olha para a gente através de Jesus, ele vê a gente de um jeito diferente. Ele não vê a gente como a gente é. Ele vê a gente como Jesus quer que ele nos veja, como filhos. Não mais como filhos da ira, mas como filhos por adoção. Não mais como destituídos da sua glória, mas como aqueles que têm a possibilidade de ter a vida eterna. Eu acho muito maravilhoso. E a questão da purificação através da justificação, através da regeneração, através da santificação, que é um processo diário que nós precisamos exercer todos os dias, de glória em glória, sendo santos todos os dias, como Pedro escreveu na sua primeira epístola, sede santos como eu sou santo, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E o próprio escritor aos Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificados pelo sacrifício. Nós temos a ideia da santificação através do sacrifício, pelo modo como Jesus morreu, ressuscitou e nos direcionou a Deus através do caminho do perdão dos pecados, do perdão dos nossos erros, das nossas falhas. Então, é por isso que o próprio escritor aqui, o nosso comentarista da lição, ele fala que não podemos olhar para a obra de Cristo e traduzi-la em meritocracia. Não tem como. Não há mérito em nós para que a obra se materialize nas nossas vidas. Não há mérito na minha vida. Olha, eu posso cantar bem, relativamente bem. Posso pregar relativamente bem. Posso dar aula na EBD relativamente bem. Mas essas coisas que eu faço não significam absolutamente nada, não são méritos. Eu posso ser uma pessoa boa, como um adolescente, mas eu sou uma pessoa boa, meu pai é uma pessoa boa, mas isso não é mérito nenhum. Diante da graça, qualquer mérito da gente é demérito, porque a graça é perfeita. A graça é perfeita. Não é verdade, professor Raniel? Com certeza, Marquinhos. Vocês falaram, aí eu fiquei escutando os dois comentários, vocês falaram duas palavrinhas que para mim são chave, que é a santidade, santificação e sacrifício. Essas duas palavras são importantes. Por que são importantes? Porque João estava falando sobre a leitura de Levítico, né? E eu me recordo que em Levítico 19:2 diz assim, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, ele nos chamou, não foi para sermos evangélicos, nem católicos, nem protestantes. Ele não chamou para estes rótulos. Você até pode ter estes rótulos, mas ele nos chamou para sermos santos. É interessante que lá em Antioquia eles foram chamados cristãos e tal, mas Deus não nos chama de cristãos, apesar de termos Cristo como modelo. Ele nos chama de santos, né? Então, os santos, né? A gente vê em Apocalipse, em vários livros, ele se refere a nós como santos, né? Os santos, então, tem várias referências. Então, nós somos santos como Cristo, que nos proporciona isso, é santo. Então, essa é a primeira palavra-chave. E a segunda é sacrifício. Perceba que
A lição faz referência ao Salmo 40, e eu também vou puxar aqui um fiozinho, um link para o Salmo 51. Ambos os salmos escritos por Davi, e ele disse uma coisa que eu achei fantástica, João, Marcos, que é o seguinte, Salmo 40, versículo 6. Sacrifício e oferta não quiseste. Como assim? Ele não falou isso durante a lei, não? Como é que ele vem agora, o salmista, dizer que ele não quis a oferta e o sacrifício? Ele está falando de quê mesmo, hein? Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. E aí no Salmo 51, versículo 16 e 17, ele diz, porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Eu enxergo que Davi, ele teve uma visão futurista da graça. E ele estava em plena lei, ele estava muito antes de Cristo, mas ele falou de forma profética a respeito de Cristo e de que o sacrifício de bois e carneiros e pombas e outros animais não era o que realmente Deus queria. Ele entendeu que a lei era uma sombra, ele entendeu que aquilo era passageiro, ele entendeu que aquilo era insuficiente e que aqueles sacrifícios precisavam se repetir. Então, nesse segundo tópico da lição, a gente tem um sacrifício único e também último, porque depois dele não houve mais sacrifício. Então, Davi, muito tempo atrás, percebeu isso. Olha que coisa inspirada por Deus, né? Ele disse, não, na verdade, o que Deus quer não são esses sacrifícios aqui que vocês estão treinando. Isso aqui é só um treino. Isso aqui é só para vocês perceberem o quanto vocês são pecadores e precisam ficar repetindo esses sacrifícios aí. Mas A diga lá, Marquinhos. situação, Raniel, do Salmo 51 é interessante. Davi tinha acabado de passar por um processo de pecado com Batseba. Davi estava na posição que um dia eu e você estávamos, se considerando talvez a pior pessoa do mundo ou em situação de pecado, longe daquilo que o Senhor queria que ele fosse. Mas o que me chama mais a atenção nesse salmo, também, além dos versículos que o professor Raniel citou, é o verso 7. Quando Davi diz, olha, purifica-me com esopo e ficarei puro. Eu fico olhando, o professor Raniel falou de uma forma muito, muito agradável sobre a visão futura de Davi, sobre a graça, sobre o sacrifício. E, basicamente, o que ele pede aqui, purificação, não era um sacerdote que iria fazer isso por ele. Não era através de um sacrifício real de cordeiro. Não. Ele pediu isso ao Senhor. Só quem poderia purificá-lo era o Senhor. Por quê? Veja só, os sacrifícios que eram feitos através do cordeiro, o sacerdote levava, fazia o sacrifício, expiação, ok, tudo bem. Mas isso era pelos pecados que haviam sido cometidos durante todo o percurso daquele, o transcurso do ano, e sobre os anteriores. Então, em tese, os pecados eram lembrados. Davi estava falando aqui na visão divina da coisa. Porque dos pecados que ele foi purificado através do sangue do cordeiro, ele lembrava. Ainda feriam, não lembravam assim no sentido de, eu pequei. Não, ele lembrava no sentido de, eu pequei e ficava se martirizando por isso. Mas essa questão aqui, purifica-me com isso e ficarei puro. Ele disse, Senhor, mesmo que eu tenha pecado e mesmo que eu me lembre daquilo que eu fiz, eu não quero mais me lembrar com remorso. Eu quero me lembrar de como o Senhor curou a minha alma através da tua purificação. Olha que coisa maravilhosa. E não é isso que a graça faz?
Olha, a graça não anula as consequências do pecado do ser humano, mas a graça anula a ideia de você estar sobre o domínio do pecado. Porque, por exemplo, uma pessoa que lá fora assaltou, roubou, fez alguma coisa de mal, vai ser penalizada pela lei dos homens. Isso é consequência dos pecados dela. Uma vida totalmente fora da presença de Deus. Entretanto, quando nós vemos pela graça, apesar dela ter feito isso, apesar de tudo quanto ela tenha feito, o pecado não prende ela mais nas garras de Satanás. Ela não é mais presa, agora ela está livre. Mesmo ela estando sobre a égide do ser humano, sobre a lei do homem, mas por Cristo, apesar da lei dos homens, ela está livre. E era isso que Davi estava falando. Eu pequei, eu errei. Eu poderia ser condenado, mas Deus não quis condená-lo à morte, como dizia a lei. Mas eu pequei, porém o Senhor me purificou. E por isso a minha alma está em paz, porque Ele me purificou. Marquinhos, você citou aí com o isopo, né? Só para não ficar uma dúvida aí para o professor. O Sim, isopo é uma planta que era muito usada na purificação, rituais de purificação dos judeus, e ele tem uma característica que suas folhas absorvem o líquido, é como se fosse uma esponjinha natural que é colocada isso. em molhos, né? E aí você mergulha no líquido e aquilo absorve bastante líquido e você asperge. Então, mais uma vez, ele falando de forma profética, isso poderia ser aspergido com sangue, inclusive, Sangue. né? Então ele já estava falando de forma profética a respeito do sangue de Jesus Cristo, né? Então é uma purificação muito mais profunda, né? Ele estava pedindo ao próprio Deus a purificação, não é verdade? Não é isso, João? Se a gente analisar a carta, a epístola aos Hebreus, a gente sempre vai voltar para esses pontos que a gente vai ter aqui todo o ritual, todos os processos ritualísticos sendo bem abordados e revelando Cristo. E revelando Cristo é uma coisa surpreendente, Na verdade, porque é o grande fechamento, né? Porque você tem é, várias pontas soltas, não bem explicadas, e aí você vem o escritor aos Hebreus e começa a unir todas as pontas para que haja uma completa compreensão, né? Do E sacrifício vai de Jesus. costurando a Vai revelação da graça. costurando, exatamente. vai costurando, exatamente, Marquinhos. Vai fazendo essa emenda toda aí, essa costura toda aí, porque as pessoas poderiam até se perguntar, mas por que que tem o real significado disso aqui? E elas poderiam até cogitar, não, aí sempre deviam parar na questão, não foi Deus que estipulou assim. E quando Jesus vem e o escritor aos Hebreus ele vai fazer isso, ele vai dizer, olha, tudo isso que a gente viveu de sacrifícios e de rituais, tudo isso se cumpre na pessoa perfeitamente, na pessoa de Cristo. O ritual exigia sangue, temos a expiação do sangue. O ritual exigia que acontecesse assim, 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 nós temos todo esse processo sendo personificado aí na pessoa de Cristo. Então, por isso que ele é eficaz e por isso que ele é o único. Não tem mais bode expiatório, não tem mais rolinha que eu vou degolar, não tem mais bezerro, novilha vermelha, não tem mais nada, não. O único e eficaz é Cristo e acabou. Muito bem, queridos. Eu até, fazendo o link aqui para a terceira e última parte da lição, eu quero destacar Hebreus 10, versículo 11 e 12. Por quê? Porque com esses dois versículos você consegue fazer um paralelo muito bem feito do Antigo Testamento e da Nova Aliança. Ou seja, você tem palavrinhas-chave que se interpolam aí. Por exemplo, o sacerdote que aparece a cada dia. Aí no versículo 12 diz que é um sacrifício único. Aí no 11 ele diz que aparece muitas vezes, né? Então, no 12 ele diz que o Cristo já está assentado. No 11 o sacerdote está de pé, ou seja, não está concluído o trabalho dele. Cristo está assentado, então ele concluiu o trabalho. Então, com esses dois versículozinhos, eu achei muito interessante esse auxílio teológico. Eu recomendo que faça na sala, porque é bem esclarecedor. Ele até dá aqui a origem das palavras, né? Polax, muitas vezes, e Efapax,
uma vez por todas, né? Que é fazendo esse paralelozinho das palavras. Queria eu poder ter um amigo como o seu, viu, João? Que é judeu messiânico. Eu não sou muito de invejar as pessoas, não, mas isso aí você me deixou com inveja. É muito bom. É muito bom. A gente tem a oportunidade de conversar bastantes coisas assim, e combinou até de fazer um Shabat juntos, para eu ver como é que é o ritual deles lá, né? É bem interessante. E a Bíblia é parte do princípio da inesgotabilidade. Cada vez que você acha que já achou o fundo desse poço, você percebe que a sua pá era pequena demais e você precisa agora de uma retroescavadeira e mesmo assim você nunca vai conseguir chegar ao fim de todo esse conhecimento que Eu é a vi palavra de Deus. eu vi um pastor dizendo, João, que a Bíblia é como um poço grande e você, com seu conhecimento, é como um copinho bem pequenininho que você A corda joga, é você só pega curta, um pouquinho. a De corda é pouquinho em curta e o caneco pouquinho. é pequeno. Exatamente, é desse jeito. Não tem para onde correr, não. Ó Eu- profundidade das riquezas, É, da sabedoria. e da Quem ciência conheceu de a, Deus. né, quem conheceu a mente do Senhor? Então, é bem isso, né? E a gente está aqui tentando, meu Deus, com tão pouco tempo, né, falar sobre a Conversar um palavra. pouco. Conversar um pouquinho, né? É muito pretensioso da nossa parte, mas, enfim, a gente está aqui com essa conversa gostosa, alegre, para te ajudar, professor, no subsídio da tua aula, né? E a terceira e última parte da lição fala que o sacrifício de Cristo, além de ser único, além de ser o último, além de ser perfeito, ele nos dá novamente acesso à presença de Deus, aquilo que falamos aqui, né? Da palavra que passeava com eles, né? Eles perderam isso e essa perda, né? Ela era irreparável. Mas aí vem Jesus e nos dá acesso novamente. Então, esse sacrifício da nova aliança nos permite entrar novamente no lugar santíssimo. Aí você tem aí os versículos 19 em diante, né, de Hebreus capítulo 10, fazendo esse fechamento da lição e nos trazendo o novo e vivo caminho em Cristo, acessando o lugar santíssimo, que é a presença de Deus. A gente poderia também falar aqui umas 2 horas só sobre o lugar santíssimo, mas a gente não tem tempo para isso, né, Marquinhos? Com certeza. Mas trazendo só à luz dos irmãos uma referência para explicar para vocês mais sobre esse acesso. O acesso que o sacrifício de Cristo nos deu, nem por sangue de bezerros, capítulo 9, versículos do 12 em diante, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Tem mais Que alguma maravilha! coisa a ser dita? Tem mais Que alguma coisa a ser maravilha! dita? Que maravilha! É Olha, uma irretocável, né? coisa que eu acho mais interessante aqui é quando ele diz: irmãos, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele está dizendo aqui, através desse texto no capítulo 9, Cristo uma vez entrou no santuário. Agora a porta abriu, você pode entrar tranquilo, porque se Cristo já foi, você pode entrar com ousadia. Você pode chegar lá, imagina aquela pessoa ousada, né, que entra nos cantos assim, rapaz, que é meu lugar. Arranjar uma cadeirinha para eu sentar aqui, Eu, tô aqui, eu vou sentar. Tô eu aqui, fico,
Pode Eu falar. fico pensando, sabe, Marco, como esse texto deve ter causado um retrocesso Na mente dos um, judaizantes, com na mente certeza. dos judaizantes, porque imagina aí você dizer que agora, isso tendo exemplo de pessoas que entraram e que não deveriam ter entrado, entraram e até morreram, e agora a pessoa chega lá e escreve que, não, se Cristo entrou, você ousadamente, e é por isso que o ousadamente está aí, porque tinha ainda, e até hoje, às vezes as pessoas querem colocar o véu novamente entre elas e o Pai e Deus, e se esquecem que Jesus, ele deu livre acesso. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vocês vão a Deus através de mim. Vocês não vão, na verdade, não vão, vocês vêm ao Pai, né? É uma coisa tão íntima que vocês vêm ao Pai, vocês não vão até Ele, vocês vêm através de mim. Essa palavra ousadia, você pode transferir ela para a questão de confiança. É como os adolescentes dizem, confia que vai dar certo. Entra lá, confia, entra lá. É como se Jesus estivesse dizendo, Isso é confia, uma meu filho, linguagem. entra aí. Você está há muito tempo convivendo com os adolescentes, viu, Marcos? Já está até com a linguagem. Faz parte. Vai entrar no lugar Confia, santíssimo? entra lá. Confia. Confia, entra lá. O sacrifício de Cristo já Agora, purificou você, já lhe deu agora acesso, já lhe deu isso abertura. Isso é um ponto interessante, porque o que lhe qualifica para ir diretamente ao Santíssimo, à presença de Deus, é o sangue de Cristo. É. Não é qualquer outro mérito e nem é de qualquer forma. É a partir do sangue Tudo de isso Cristo. pelo sangue de Cristo. Exatamente, da permissão pelo sangue de Cristo. Porque, Então, mami, se não for pelo confia sangue de Cristo, você pode entrar lá, e ser fulminado. Pode ir, vai lá. eu não diria nem fulminado, mas envergonhado. Totalmente envergonhado. É basicamente pessoas que entram, por exemplo, dentro das igrejas hoje e vivem um evangelho de fachada, como se o evangelho de Cristo não fizesse diferença alguma. E o sangue de Cristo não fosse notório em sua vida, porque o que é notório na vida de um crente, de um jovem, de um adolescente, de um ancião, de qualquer pessoa que esteja dentro da igreja, é a virtude ou o poder do sangue de Cristo na vida daquela pessoa. É o que o sacrifício de Cristo é capaz de causar no caráter daquela pessoa. É o que o sangue de Cristo é capaz de causar no eu. Porque, literalmente, o eu li uma frase de John Stott muito bonita, que diante da cruz, nós voltamos ao nosso tamanho normal. Diante da cruz, nós voltamos ao nosso tamanho normal. Às vezes tem uma pessoa... Não conhecia essa frase ainda não. Pois é, diante da cruz, olha, algumas pessoas chegam diante da cruz de Cristo e chegam com o nariz empinado, aquela coisa toda, mas quando chegam diante da cruz, reconhecem. Pobre, cego, nu, pecador, transgressor, destituído da glória de Deus, filho da ira, que você quiser de adjetivo para quem está longe de Cristo e sem a purificação do sangue de Cristo, tem. Isso é adjetivo, todas as pessoas. Mas agora, com a iluminação da mente, através do sacrifício de Cristo, pela palavra, pelos méritos de Cristo, não são nossos, viu? Pelos méritos de Cristo. Agora nós somos, como o apóstolo Pedro descreveu, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Então, isso é maravilhoso. É a isso que o sacrifício de Cristo nos dá acesso. Nos dá acesso à presença de Deus, à eternidade. Anteriormente, na época da antiga aliança, era só um sacerdote que mantinha contato com o Senhor. O povo ficava recluso. Mas agora vocês têm livre acesso, vocês podem orar ao Pai e Ele pode falar com vocês podem falar com Ele e Ele pode lhes responder, vocês podem manter contato com Ele, vocês podem orar, vocês podem fazer uma conversa mais íntima com Ele e como Jesus diz, e como diz a palavra, chamá-lo de Abba, Pai. Ser íntimo dele. Na verdade, o sacrifício de Cristo nos transporta. Olha só o que é que Cristo fez. Cristo, através do sacrifício dele, nos transportou para o nível de intimidade que o próprio Cristo tem com o Pai. Essa é a nossa possibilidade.
Marquinhos, se a gente for falar aqui, acaba o tempo de 3 podcasts, mas eu queria puxar um tempozinho aqui para o que você falou a respeito dos que estão na casa do Senhor de maneira errada, equivocada. E a lição, ela nos coloca um desafio no finalzinho dela, a respeito do ânimo que precisamos dar aos nossos irmãos. E aí, isso muito cabe aos que ou estão na rota equivocada ou que simplesmente deixaram de trilhar o caminho. Hebreus 10, 24 e 25 fala sobre animar uns aos outros, fala sobre os que deixaram de se congregar. Isso tem muito a ver com o cenário pós-pandemia, que a gente ainda sofre os efeitos. Adolescentes, jovens que pararam de frequentar a casa do Senhor, que pararam de comparecer à escola bíblica dominical. Nessa semana, faça uma ligação para aquele aluno que nunca mais compareceu, mande uma mensagem de WhatsApp, faça uma ligação, convidando aqueles alunos que há algum tempo não vêm mais para a EBD. Isso é totalmente bíblico e é um desafio muito interessante colocado pela lição, e que está no tema da lição, e que está no texto de Hebreus 10, né, nos versículos 24 e 25. E aí você falou também que ele nos fez ser ousados em sermos esses sacerdotes. A Bíblia diz que ele nos fez, né, Apocalipse 1 e 6, ele nos fez reis e sacerdotes. Quer dizer, Cristo é o sacerdote perfeito, mas ele não só nos deu acesso, mas ele nos fez reis e sacerdotes. Só essa expressão reis e sacerdote daria um outro podcast. Porque, por exemplo, em Apocalipse também ele diz que nós vamos assentar com Cristo no seu trono. Então, nós vamos reinar, sim. Nós seremos sacerdotes da nova aliança, sim. Então, é tudo muito profundo. A gente não tem só acesso a Deus, porque isso já seria muito bom. Ele vai além. Ele nos faz reis e sacerdotes. E tem aquelas passagens da Bíblia que fala, ó reis da terra. Você já parou para pensar que ele está falando com você e não com o presidente do Brasil? Você foi feito rei e sacerdote na terra por Cristo. Então você não só tem acesso, mas você é representante do reino aqui na terra. E isso é uma função que nós saberemos, vai ser muito mais abrangente e profunda no milênio, mas isso não é tema da lição. Mas é algo que a gente já começa a sentir o gostinho e a experimentar quando entramos na nova aliança, né? João até bota a mão no queixo assim e pensa, rapaz, realmente daria um outro podcast só isso aí. se a gente lembra que está escrito que tudo que Jesus fez e disse e tudo mais, não iam caber livro no mundo, ia conseguir comportar, imagina podcast, não ia ter memória no mundo que tivesse para gravar esse vídeo. Mas assim, a gente infelizmente tem um tempo curto, a gente se dá ao direito de fazer alguns comentários, mas você, professor, se fixe nos pontos principais, nas dicas pedagógicas que a gente comentou, mas antes de tudo, ame o seu aluno. Ame o seu aluno. Ligue para ele, chame ele para participar, passe na casa dele, dê uma carona para ele, porque de nada adianta essa profundidade teológica se o teu aluno não sentir o amor de Deus através de você. É verdade. Então, essa é a mensagem final que eu deixo aqui na conclusão e passo a palavra final também para os meus amados irmãos. À vontade, João. Eu só quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele sempre nos dá aqui, né? De estar aqui conversando com vocês. Eu espero que essa aula tenha esse momento aqui nosso, né? Que a ideia não é dar aula aos nossos professores, mas sim nos ajudar aqui, ajudar com alguma coisa. Espero que tenha sido de grande valia para vocês, porque para a gente pode ter certeza que é. Enquanto a gente está aqui conversando com vocês, a gente vai aprendendo uns com os outros aqui, é muito bom. Com certeza. É uma benção, é uma benção. Queridos, é uma grata satisfação a gente estar junto aqui.
sempre conversando a respeito da palavra de Deus e daquilo que Ele tem para as nossas vidas e falando desse assunto tão maravilhoso, que é o mistério da graça, que nos é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, é muito maravilhoso. E para os adolescentes que você ensina na escola dominical, transmita esse amor, transmita essa graça através das suas palavras, através das suas ações, através do seu carinho, através do seu cuidado. Lembre-se que os adolescentes, eles ainda estão começando ainda a pensarem, a criarem as suas próprias convicções, e é nesse momento, pelo menos na igreja, que você vai gerar neles convicções através da palavra. Para isso, seja amigo do seu aluno, como disse nosso professor Daniel, tão bem dito, seja amigo do seu aluno. Eu digo sempre para os meus irmãos líderes, nós trabalhamos junto no DEJAD, um bom líder é aquele que multiplica a sua essência na vida daqueles que ele lidera. É o bom líder. Porque em qualquer lugar que você esteja, mesmo distante, mas ele mantém os princípios que norteiam a sua liderança na própria vida dele. Que seja assim na sua relação com o seu aluno. Transmita a essência que tem do céu na sua vida para aqueles que você ensina na escola dominical, para que eles vejam você como exemplo e que esse exemplo sirva para que eles se mantenham na casa do Senhor e não abandonem, como disse o escritor aos Hebreus, a casa do Senhor, como é costume de alguns. Amém. Obrigado, meus queridos e amados irmãos, por mais uma participação. Esperamos que essa aula seja uma bênção. E para vocês dois aí, eu quero deixar Apocalipse 13:8, parte B, que diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não tem improviso, não. Mas 50 podcasts para a gente tratar disso. Não tem improviso, não, tá? O nosso Deus planejou a nossa salvação desde a fundação do mundo. Que Deus vos abençoe em Cristo e orem por esse ministério, continuem se inscrevendo, compartilhando, que esse canal é uma bênção para a vida de todos nós. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Paz do Senhor.